No vídeo de hoje do Assistir e Reassistir, vamos mergulhar em um dos maiores tesouros da sessão da tarde, que chegou ao catálogo da Netflix, que é Um Salto para a Felicidade. E eu começo falando logo do casal, né? Os protagonistas que foram vividos pela Goldie Hawn, que aqui está insuportável na primeira parte, como a Joanna Staton. E aí ela faz uma transição de madame que reclama de tudo, do sabor do caviar. É insuportável e ao mesmo tempo engraçada, como só a Goldie Hawn sabe fazer. Eu era fã, eu digo era porque ela não faz mais nada, né? Mas enfim, é incrível, incrível. A Goldie Hawn e o time comic dela é impressionante. Aquelas caras que ela faz. Ah, incrível a Goldie. E aí, nós temos também do outro lado. Eu estava falando antes, eu estava falando sobre a transição que ela faz, né, dessa madame insuportável, que as coisas têm que ser milimetricamente do jeito que ela quer, nada lhe escapa, né, aos desejos, ao querer dela, e de repente ela vira a mãe de 4 meninos bagunceiros, brigãos, eles brigam em si, tudo assim que for de rebeldia está ali naquelas crianças. E ela faz essa transição de forma tão perfeita, eu achei assim incrível. Aí do outro lado tem o Kurt Russell, que traz aquele charme de operário rústico, também muito engraçado. E a química entre os dois é o que segura o filme. Não, mas não é só isso não, eu gosto de todo o filme. Eu reassisti agora que foi colocado no catálogo da Netflix no mês de fevereiro. E eu continuo gostando demais desse filme, embora eu entenda que há uma questão problemática, né, de um sequestro. Ele a sequestra para fazer ela de empregada, né? O intuito dele é de que ela pague o que lhe deve, cuidando dos seus filhos, arrumando a casa, fazendo tudo quanto é trabalho doméstico. Se esse filme fosse assim, lançado, não digo fazer uma refilmagem. Aliás, já teve uma, acho que foi no ano de, não sei, 2006, não lembro, para ser exata. Acho que com a Anna Faris. Então, se fosse essa ideia não tivesse surgido, se esse fosse um filme novo agora, ia ser bem problemático, né, com as questões de hoje, mas a gente pode esquecer de toda a problemática e lembrar que só é um filme e é muito engraçado. Eu gosto de tudo nesse filme e eu fui assistir e continuo gostando. Então, do que se trata o filme? Já falei, né? Mas eu vou falar de novo. É um homem que sequestra uma mulher. Na verdade, ela o chamou para que ele fizesse um closet no iate que eles estão. Aliás, o casal, ela é casada, né? E está com o marido no iate, né? Passando uma temporada por ali. E aí, como disse, ela o chama para fazer um closet para os sapatos dela. E aí ele faz, ela não gosta, porque não é a madeira que ela queria, e ela não paga. E para completar, joga o homem no mar e ainda joga todas as peças de trabalho também no mar. Ele é um cara pobre, precisa daquelas ferramentas para continuar o seu trabalho e assim sustentar os seus filhos. Então, obviamente, ele fica irado com a postura da mulher, né, com a atitude dela. E aí acontece que ela tem um acidente e perde a memória, e ele vê a oportunidade, que certa noite ele está num bar e vê o noticiário lá de que ali a mulher perdeu a memória e tá lá no jornal, o jornal anunciando isso. E ele vai ao hospital. Aqui tem um ponto, né? Interessante, porque ela é uma socialite. Aí tá passando lá na televisão e ninguém sabe, né? É duvidoso, mas vamos deixar pra lá. E aí ele vai até ela e rapidamente os médicos nem sequer questionam, assim como tem que questionar. Ele pedem uma prova e ele lembra que viu uma manchinha, um sinal
no bumbum dela e fala que ela tem um sinal lá e os médicos que não suportam mais ela ali falam, é sua esposa mesmo, leva. E aí ela se torna a N, a sua esposa e mãe de 4 crianças que não tem limites, né? O pai não dá limites a nenhum dos filhos. E aí ela vai organizar a vida dessas pessoas e nesse processo de organizar e mudar a vida dele e dos filhos, ela também é mudada, ela também é transformada. E eu acho isso muito legal do roteiro. E, assim, é um roteiro que faz um malabarismo incrível, né? Porque o filme consegue transformar essa premissa meio que um pouco sombria, né? Tem um sequestro e tudo mais, em uma história sobre humildade e família. A Joana, ela descobre que sua vida luxuosa era vazia e fria. E enquanto a vida caótica com o Jim, que o nome dele é Jim, né? E as crianças têm cor e propósito. Então, ela descobre essa cor e esse propósito ali. O filme vai te convencendo a torcer pelo final feliz do casal e daquela nova família que está se fazendo ali. E por que eu continuei gostando agora, reassistir? Eu acho que o filme sobrevive ao tempo por causa ali do laço emocional que o filme, sentimental que o filme traz. Tem um contraste cultural entre o iate de luxo e a casa caindo aos pedaços, e isso é satisfatório. Tem a questão da redenção. Não é apenas ela que está mudando a forma dela ver o mundo, a forma dela tratar as pessoas. Não é só ela que passa por esse processo de mudança. O Jim também aprende a ser um pai melhor e a respeitar o valor do trabalho doméstico, né? Mesmo tendo começado de um jeito, obviamente, torto, né? O filme traz uma nostalgia pura por causa da estética dos anos 80, o humor físico, tem aquelas piadas que você não escuta mais, lógico, né? Porque ficou lá nos anos 80. E a trilha sonora é confortável, é muito bom, é muito boa. Eu gostei demais de reassistir Um Salto para a Felicidade e rever esse casal que continuam casados, já eram casados nessa época e ainda continuam. Nossa, isso é tão confortante. E de novo eu digo, eu gostei muito, né? Eu ri de novo de várias coisas. Na verdade, eu assisti e fui rindo o tempo inteiro. É politicamente incorreto? Com certeza. Mas é um lembrete de uma era do cinema onde o carisma dos atores era capaz de transformar qualquer absurdo em algo interessante de assistir. Eu fui reassistindo e tendo esse equilíbrio entre a nostalgia e a diversão, sempre com a percepção de que os tempos mudaram, as abordagens mudaram, mas esse continua sendo um conteúdo excelente, assim, na minha opinião. Um Salto para a Felicidade é divertido, leve, e o entrosamento e o ritmo do casal, Hal e Russell são perfeitos, contribuem de forma assim sobremaneira para que todas as cenas funcionem. Apesar de parecer assim, machista em alguns momentos, no fundo, trata-se de uma típica comédia romântica e gente das boas, viu? E é isso. Tchau!